todos, desculpem o atraso. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Ado Jório. Se eu errar a pronúncia, o senhor, por favor, me corrija. Né? Tá ok. O Ado é professor titular no Departamento de Física da UFMG. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências. Né? Sua trajetória acadêmica, que é comum falar, né? Ele tem graduação em Física pela UFMG e doutorado em Física pela UFMG também, com um período sanduíche na França. Depois ele tem um pós-doutorado no MIT. Ok? Eu vou ser mais breve, Ado, porque acho que a gente perdeu já muito tempo. Não, Então, pode ser. é um prazer te receber e o palco é todo seu. Tá joia. Eu agradeço ao André pelo convite, ao Petros aí pela introdução. Vou direto ao tema, então. Né? Eu vou falar hoje sobre o nanoscópio. Né? E essa palestra ela tem uma característica dupla, vamos dizer assim. Né? Quando eu digo aqui da ciência e inovação, eu vou contar um pouco essa história. Então, tem uma parte científica, né, da tecnologia do nanoscópio, e tem uma parte também que eu acho que é interessante para a gente aprender e evoluir no Brasil, que é como que a gente se esforça aí para fazer inovação. Né? Eu vou falar sobre esses dois temas, então. Tá? Eu vou começar bem básico, né? Assim, quando eu falo que eu vou falar do nanoscópio, né, de que nós estamos falando, né? E para definir o nanoscópio, eu defino o microscópio, né? Então, microscópio é uma palavra que ela traz o micro e o escópio, né? O micro a gente sabe muito bem o que é. Se você pega uma unidade de medida como um metro, por exemplo, se a gente adiciona 10 elevado a 3, ele vira o quilômetro, né? E se a gente divide por 10 elevado a 3, ele vira um milímetro, né? Se a gente vai outro fator de 3, para cima tem um megametro e para baixo tem um micrometro, né? Então, a palavra micro, ela está relacionada a esse fator 10 a menos 6. Então, a gente está falando da região do micrômetro, né, em dimensão, e quando a gente junta isso com escópio, que é uma palavra que vem do grego, né, que significa contemplar, olhar, observar, examinar, vigiar, a gente tem, então, o microscópio, que é a capacidade da gente contemplar, observar coisas micrométricas, né? Está aqui um exemplo de um microscópio óptico comum que tem em escolas, em universidades, para todo lado, né? E isso aqui são duas representações da ótica geométrica do microscópio. Essa aqui é uma representação mais fidedigna, né? Um pouco mais complexa. Você teria a luz iluminando, então, a amostra e isso indo para a objetiva, né? Onde fica o seu olho. Mas essa coisa complexa aqui não faz nada muito diferente do que essas duas lentes acopladas aqui fariam. Então, a gente sabe que a luz, quando ela atravessa meios de índices de refração diferentes, que no caso aqui seria o ar e o vidro, a luz ela faz curva, né? E isso gera o efeito, então, de você pegar um objeto como esse e usando simplesmente a ótica geométrica, você tem a impressão, você vê que o objeto fica aumentado, né, por essas lupas, vamos dizer assim, que acopladas fazem um microscópio, né? Agora, o microscópio ele tem umas limitações uma limitação física fundamental que eu vou exemplificar aqui, um exemplo de uma câmara de orifício, tá? Se a gente pegar um poste de 3 metros de altura aqui e colocar aqui uma câmera de orifício, essa câmera de orifício pode ser uma câmera dessas antigas, que tem uma máquina, uma chapa fotográfica aqui, pode ser uma câmera hoje moderna, que aqui vai ser uma câmera CCD, que vai gravar a imagem, ou pode ser mesmo o nosso olho, né? Que isso aqui seria a íris e aqui estaria a nossa retina. E o fato é que a luz na ótica geométrica que se propaga linearmente, ela passa por esse orifício, né? A parte de baixo vai parar em cima, a parte de cima vai parar embaixo, e a gente tem a imagem formando na chapa aqui, nesse caso, do jeito que a gente está representando aqui, invertida e menor, tá? Agora,
Agora, imagina o seguinte, se eu trocar esse poste de 3 metros por um nanotubo de carbono, um nanotubo de carbono é uma estrutura tubular feita de átomos de carbono, cada bolinha aqui é um átomo de carbono, ligados por ligações covalentes carbono-carbono, e esse aqui é um nanotubo de 3 nanômetros, né? Aí a gente pode se perguntar o seguinte, eu consigo fazer a imagem de um nanotubo de 3 nanômetros usando, né, uma câmera de orifício, a ótica geométrica? E a resposta é não, né? Você não consegue porque, bom, primeiro que você imagina que esse orifício aqui seria praticamente o tamanho de um átomo, né? Mas o problema, na verdade, não é esse. O problema é que você não consegue fazer imagem, utilizando a ótica usual, de nada menor do que metade do comprimento de onda da luz, né? Então, vamos pensar aqui no espectro da radiação eletromagnética, né? A gente tem, se você for lá em raios gamas, você tem comprimentos de onda da onda eletromagnética muito inferiores a 1 nanômetro. O próprio raio-x, que é utilizado, a difração de raio-x é utilizada para ver estrutura cristalográfica de materiais, né? Você tem raio-x com comprimento de onda inferior ao nanômetro. Mas quando a gente fala da ótica no visível, a gente está numa região espectral aqui que o comprimento de onda varia da ordem aqui de 400 a 700 nanômetros, né? Do violeta ao vermelho, né? E não é possível você fazer imagem com ótica visível, com luz que a gente enxerga de coisas nanométricas. E por que não é visível? Imagina que você tem uma onda eletromagnética se propagando, isso aqui é a onda se propagando, uma onda plana, e ela bate num anteparo que está representado com essa coisa amarela aqui, ó, e nesse anteparo tem um orifício, tem um buraco aqui. Nota que esse buraco ele é maior do que o comprimento de onda dessa onda, que é a distância entre 2 faixas vermelhas ou 2 faixas azuis, né? Entre 2 cristas ou 2 vales da onda. Essa onda atravessando um orifício grande, ela vai fazer um efeito como esse aqui, que você pode até dizer que isso aqui é a ótica geométrica, tá? Que a onda está passando aqui por esse orifício, ela está se propagando de forma reta, né? Mas se você for e fechar mais esse orifício, aí claramente a ótica geométrica é perdida, né? Se você tiver um orifício que é da ordem do comprimento de onda da luz, ou de qualquer onda que está passando por esse orifício, a onda vai se difratar. Isso é um fenômeno que a gente está acostumado com ele, né? Você vai ter a difração. E, consequentemente, a difração, ela não permite que você faça, então, veja a diferença entre 2 objetos que estão a uma distância inferior, esse ΔX aqui, ó, inferior a essa conta aqui, que é uma conta mais elaborada, mas, basicamente, isso aqui é o comprimento de onda da luz. Então, se 2 emissores de luz estão distantes de menos do que algo da ordem do comprimento de onda da luz, você não é capaz de diferenciá-los, tá? Deixa eu trazer um breve histórico do que a gente está falando aqui. A ótica geométrica, né, o Newton teve uma contribuição importante nisso, é uma coisa bem antiga, né, 1800. E esse limite de difração imposto pela ótica geométrica, né, mostrando que a gente não pode ver nada menor que isso, com o melhor microscópio óptico que você usar, isso é chamado também de limite de Abbe, e isso data de 1873. Tá? Entretanto, tem um fato interessante que ele está... claro que a gente não vai ler isso aqui, ó, mas isso aqui é uma publicação do Ernest Singer, de 1928. E o que ele propõe nessa época é o seguinte, ele fala assim, ó, se eu fosse capaz de chegar muito, mas muito próximo do emissor, eu seria capaz de distinguir naquelas 2 bolinhas que eu coloquei lá, o emissor verde do emissor amarelo. Essa proposta que eu vou mostrar para vocês, ela está relacionada ao que a gente chama de observar no campo próximo, ela data então de 1928. Foi só no ano 2000 que foi realizado o primeiro experimento com a tecnologia que eu vou mostrar para vocês hoje, que a gente batizou de nanoscópio, tá? Existem outras tecnologias com esse nome nanoscópio, tá? Eu posso depois explicar se for necessário.
É só para não ficar aqui parecendo que fui eu que inventei o nome, tá? Mas essa primeira publicação que realiza o que foi proposto em 1928 acontece no ano 2000. Isso é para a gente ver o caráter secular, né, de desenvolvimento da ciência. E, recentemente, eu vou falar bastante aqui, agora, no ano de 2021, a gente publicou um artigo na revista Nature, onde a gente mostra os resultados que você é capaz de fazer quando você usa esse nanoscópio, tá? Muito bem, colocado esse panorama todo, o que é o nanoscópio, então? O nanoscópio é um salto de mais 10 elevado a 3 no microscópio, né? Então, assim como o microscópio, ele melhorou o milímetro, vamos dizer assim, a nossa capacidade de ver, que está fundamentada em milímetro em 1000 vezes, o nanoscópio melhora em micrômetro em 1000 vezes também, tá? Isso está explicitado nessa imagem aqui, que mostra, então, que o olho humano ele é capaz de enxergar bem aqui milímetro, tá? Uma pessoa muito boa chega a 0,1 milímetro, e o limite da ótica, ela para aqui em 200 nanômetros, né? Se você estiver usando com a luz no violeta. E se você vier aqui para baixo, quando você tem vírus, moléculas e átomos, você consegue fazer isso com ótica, né? Eu vou pedir, tem uma pessoa com a câmera, com o áudio fazendo um barulhão danado aí, se puder colocar no mudo, eu acho que vai ser bom para... André, por favor, desliga sua câmera, seu áudio. Bom, continuando... Me desculpa. Sem problema, André. Como que a gente faz para atravessar esse limite, então, que é um limite físico da difração? Bom, aqui está o que eu já coloquei para vocês, os dois emissores com uma emissão que eu não consigo distinguir. Só que se eu for capaz, como eu falei, como propôs o Singe lá em 1928, de chegar a uma nanoantena perto desse emissor e amplificar o sinal dele, eu vou ser capaz, então, de olhar só para o emissor e não ver o sinal desse. Depois eu posso mover a nanoantena daqui para cá, aí eu vou amplificar o sinal desse emissor de cá, né? Então, isso é o fundamento da nanoótica e ele está exemplificado nessa imagem aqui, que é uma imagem feita em laboratório, tá? Essa coisa borrada que vocês estão vendo aqui é o sinal óptico de um nanotubo de carbono. Nota que essa barra de escala aqui tem 2 microns, tá? Então, a espessura disso aqui tem da ordem de 500 nanômetros ou meio micron. Essa espessura não é o diâmetro do nanotubo. O nanotubo tem da ordem de 1 nanômetro de diâmetro. Isso aqui, na verdade, é o diâmetro do foco do laser focalizado por um microscópio óptico, né? Então, o microscópio óptico ele só consegue focalizar num tamanho, no máximo, da ordem do comprimento de onda da luz dividido por 2, tá? No entanto, quando eu desço a minha nanoantena e escaneio essa imagem, eu vejo a imagem do nanotubo com uma resolução muito superior e vejo, inclusive, que ele tem uma dobrinha e fez um loop ali, né, naquele canto, tá? Então, essa é a diferença da imagem do microscópio para a imagem do nanoscópio. Então, aqui 2 outros exemplos. Aqui estão 2 imagens que foram feitas com bombardeamento de feixe de hélio em uma superfície de grafeno. Eu vou falar bastante do grafeno daqui a pouco, mas isso aqui é o seguinte, assim como um jato de água, ela pode limpar o chão, tirar a terra do coisa, um jato de feixes de hélio pode fazer um desenho no grafeno com uma dimensão muito inferior à metade do comprimento de onda da luz, muito inferior a 500 nanômetros, né? Só que quando você faz microscopia óptica, você não vê o que está aqui. Essa aqui é a imagem feita com nanoscópio. Então, essa imagem com microscópio, essa imagem com nanoscópio do mesmo objeto. E aqui, vocês devem estar vendo que o que foi desenhado é o mapa mundi, né? O Brasil está aqui, aqui está a África, América do Norte, Ásia, Oceania, etc. Já essa imagem aqui que não dá para ver, com o nanoscópio a gente vê que isso aqui é o logo da UFMG, tá? Mas muito bem, como que eu implemento tecnologicamente o nanoscópio? Eu volto aqui para
vamos dizer assim, um espectrômetro, um microscópio, qualquer sistema óptico, ele tem uma estrutura simplificada assim, ó. Eu tenho uma fonte de luz que passa pelo objetivo e foca na amostra. A luz espalhada volta pelo objetivo e vai para um detetor. Se isso aqui fosse um microscópio, aqui estava seu olho, aqui estava uma luz branca. Se você substituir isso aqui por um espectrômetro, um laser, isso aqui vira um espectrômetro, tá? Para tirar espectro óptico do material, né? Para eu montar um nanoscópio, isso aqui é um microscópio, para eu montar um nanoscópio, eu aumento em complexidade dessa forma. Primeiro, a parte óptica que está aqui embaixo, ela fica toda modificada porque eu preciso condicionar o campo eletromagnético para ele se acoplar com a nanoantena que está colocada aqui, ó, esse aqui é um zoom da nanoantena, tá? A nanoantena está colocada aqui e controlada por uma parafernália eletrônica que posiciona o material, a nanoantena no seu lugar, né? O que é essa parafernália eletrônica? Você imagina o seguinte, como que eu faço para pegar uma nanoantena e colocá-la em cima de um emissor nanométrico e mover ela com precisão nanométrica, né? Não existe engrenagem que faça isso, né? Não existe um motor que faça isso. Eu faço isso com o que a gente chama de material piezoelétrico, né? Piezoelétrico é um material que ele se dilata quando você aplica nele uma diferença de potencial. Então, o posicionamento da nanoantena, ele é feito, na verdade, com a dilatação de um material, não uma engrenagem, um motor, tá? Então, o equipamento é feito da seguinte forma, você tem aqui um diapasão. Diapasão é um garfinho que tem uma frequência de vibração muito bem definida. Um diapasão grande é utilizado para afinar a corda lá de um violão, e um diapasão pequenininho, como esse que efetivamente a gente tem no equipamento, ele é utilizado em relógio de pulso, tá? Em relógio digital para medir tempo, porque ele tem uma frequência de oscilação muito bem determinada, né? Então, eu tenho uma eletrônica que vibra esse diapasão numa frequência bem determinada, que é a frequência que ele gosta de vibrar, e colo nele a nanoantena. E quando eu aproximo a nanoantena da superfície, quando a nanoantena começa a sentir a superfície, e ela sente a superfície por interação de Van der Waals, ela interfere na frequência de vibração do material, tá? Do diapasão. É a mesma coisa que eu pegar um pêndulo e adicionar massa nele, tá? Ele muda de frequência. O que é feito, então, é que o sinal de vibração desse diapasão é amplificado e jogado de volta para a eletrônica que fez ele vibrar, e essa eletrônica, ela mede a variação de frequência entre a frequência que o diapasão está vibrando de verdade e a frequência que ele queria que ele vibrasse. E essa é a forma como essa eletrônica mede se a nanoantena está interagindo ou não com a superfície. Isso é enviado, essa informação é enviada para uma eletrônica que nada mais é do que um amplificador de voltagem. Esse amplificador de voltagem controla o posicionamento da amostra e a expansão desse material piezoelétrico que faz com que a antena aproxime ou afaste da superfície. Então, aqui está montada a parafernália eletrônica que controla o posicionamento dessa nanoantena, que é uma tecnologia conhecida como Scanning Probe Microscopy, a microscopia por varredura de sonda, tá? Essa tecnologia tem uma família diversa de tecnologias, e a que a gente está falando aqui é a tecnologia que usa uma nanoantena para ver sinal óptico, tá? Isso aqui é uma foto desse equipamento que eu mostrei para vocês. O que vocês estão vendo aqui, bom, isso aqui são dois ex-alunos de doutorado. Aqui tem um microscópio. Esse microscópio é um microscópio invertido, você joga a luz no material por baixo, e aqui, nessa região, vai estar o foco do laser, vai estar a amostra e vai estar a nanoantena. Esse telescópio aqui, ó, ele faz uma imagem dessa região, que essa imagem está mostrada aqui, ó. Então, esse aqui é o foco do laser. Se eu fizer um zoom na imagem aqui, ó, está aqui, então, a eletrônica que controla o tubo piezoelétrico que está dentro dessa estrutura metálica, e está aqui o foco do laser, que é onde a nanoantena vai chegar e escanear, tá?
Agora, uma coisa que ainda falta explicar aqui é como que eu construo uma nanoantena. De novo, eu não tem jeito de fazer isso mecanicamente. Não tem um estilete, um bisturi que eu vá afiar uma coisa metálica para ela ficar nanométrica. Isso é feito com desbaste químico em um substrato de silício, tá? Então, olha só, isso aqui, essa parte mais amarelada, é uma máscara de ou nitreto de silício ou óxido de silício em cima de um substrato de silício. Se eu jogar um ácido aqui, o ácido corrói o silício, mas não corrói a máscara. E ele corrói o silício obedecendo à estrutura cristalina do silício, tá? Então ele faz, assim como o cristal, quando ele cresce com aquelas facetas bonitas, né? O silício, quando ele é desbastado com essa estrutura piramidal, tá? E eu paro a pirâmide aqui, então eu fiz essa forma piramidal. Eu vou refazer esse processo, só que agora deixando um buraquinho pequenininho aqui, ó. Então, de novo, eu corroo, eu vou ter essa estrutura piramidal, com uma forma de estrutura piramidal. O que eu vou fazer agora é evaporar vapor de ouro aqui em cima e depositar uma camada de ouro, que ela vai contornar o perfil, e depois eu vou sacar essa camada de ouro. É isso que está colocado aqui, ó. Eu tenho um filme de ouro que é feito por evaporação, depois eu coloco uma resina e saco, tá? E o que a gente vê é o seguinte, essa estrutura piramidal aqui, ó, com uma micropirâmide, com uma nanopirâmide na ponta, essa coisa aqui vai funcionar como uma cavidade de ressonância para ondas eletrônicas, que a gente chama de plasma, tá? Do mesmo jeito que um violão, né, o tamanho do traste do violão dá a nota de vibração da corda do violão. Se eu colocar meu dedo e caminhar o dedo na corda do violão, eu mudo a nota. Esse tamanho dessa cavidade aqui, ó, ele muda a onda eletrônica que vira aqui. Então, em vez de ser uma onda sonora, tem uma onda eletrônica que absorve o campo eletromagnético, e pelo poder das pontas, que é a mesma coisa que um para-raio faz, né? Um para-raio, ele concentra na sua ponta toda vamos dizer assim, a descarga de uma nuvem imensa, que tem quilômetros de distância, vai para um para-raio por causa dessa estrutura de ponta. Então, o que a gente tem aqui também é um nano para-raio, que a gente fala que ele é ressonante com o comprimento de onda. E isso aqui é a intensidade do campo eletromagnético nessa pontinha, se eu variar esse tamanho L aqui, ó. E eu vejo que tem uma situação muito específica, onde eu tenho um campo muito intenso aqui, que é porque eu coloquei essa nanocavidade aqui em ressonância com laser, tá? E um aspecto importante é o seguinte, essa nanocavidade, ela está anexa a uma micropirâmide, que se ela fosse só uma nanocavidade sem a micropirâmide em cima, o perfil de ressonância seria outro e não tão intenso quanto esse aqui, tá? Então, em resumo, tem um bocado de física e de propriedades eletrônicas e ópticas para você fazer uma antena que é verdadeiramente eficiente, e nos leva à possibilidade, então, que esse cartoon aqui mostra, e foi isso que foi colocado na capa da revista Nature, é uma bicamada de grafeno aqui, eu vou falar sobre ela, sendo iluminada por um microscópio óptico normal. Aí, como eu falei, isso é uma iluminação para a escala nanométrica grande, porque isso aqui é da ordem de 500 nanômetros, e a gente chega à nanoantena condensando como um nano para-raio o campo elétrico fortemente nessa região do ápice aqui. E se eu andar com esse ápice para lá e para cá, eu faço imagens nanométricas, tá? Então, o que falta a gente abordar aqui agora, assim, para entender, vamos dizer assim, para entender a capa da Nature, é o que é isso que está sendo estudado aqui, tá? O que eu coloquei na tela aqui agora é como é que chama? É uma folha de grafeno, tá? A folha de grafeno cada bolinha pequenininha, pretinha dessa que vocês estão vendo, é um átomo de carbono. E cada linha é uma ligação carbono-carbono, que é uma ligação covalente, né? E se você organiza os átomos de carbono de forma hexagonal no plano, isso faz a folha de grafeno.
Se você empilha várias folhas de grafeno, você faz o grafite. O grafite que está na nossa lapiseira nada mais é do que o empilhamento de um monte de estruturas como essa, e quando você escreve no seu caderno, você está depositando folhas de grafeno ou flakes, pedacinhos de grafite, tá? O que eu vou fazer agora é colocar uma folha de grafeno em cima da outra, tá? E eu coloquei de uma forma que, aqui é muito difícil de ver, né? É muito pequeno, mas eu organizei de uma forma que é o seguinte: um átomo da folha de cima, ele cai exatamente no centro do hexágono da folha de baixo. Esse empilhamento é exatamente o empilhamento que acontece no grafite. O grafite, quando você põe uma folha em cima da outra, você coloca um átomo da folha de cima no centro do hexágono da folha de baixo. Isso é chamado de empilhamento Bernal ou empilhamento AB. Só que agora eu vou fazer uma coisa, eu vou dar uma rodadinha numa folha em relação à outra. Tá? Vocês notaram que aparece uma superestrutura hexagonal? Ó, vou desrodar e vou rodar de novo. E vou chamar a atenção aqui, ó. Uma superestrutura hexagonal aqui, e isso aqui acontece toda vez que você coloca duas estruturas bidimensionais periódicas, uma em cima da outra, e roda. Você cria isso aí que é chamado de padrão de Moiré. Você cria uma superestrutura que tem a mesma simetria da estrutura pequena, mas agora muito maior, tá? E isso faz com que você module a propriedade eletrônica do material. E aí você chega nesse tema aqui, ó, que o que foi estampado na capa da Nature aqui, que está escrito Probing Twistronics. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é você testando, né, testando a twistrônica. O que é twistrônica? Twistrônica, eletrônica a gente sabe, eletrônica é você fazer tecnologia com as propriedades de condução elétrica do elétron dentro de um transistor, dentro de coisas. A twistrônica é você fazer tecnologia baseado no twist, ou no ângulo, né, no ângulo de rotação entre uma folha de grafeno e outra. Dependendo do ângulo que você roda, a superestrutura que forma, ela vai mudando. E isso muda a propriedade eletrônica do material. Então, você tem um grau de liberdade agora, que é o twist, para você fazer uma eletrônica especial, uma eletrônica específica, tá? E é exatamente essa estrutura que a gente consegue gerar rodando uma folha de grafeno em relação à outra, que a gente pôde fazer imagem óptica dela, tá? Então, vamos falar um pouco sobre a física disso e a importância disso, tá? Imagina que eu tenho duas folhas de grafeno, uma rodada de um ângulo θ em relação à outra, tá? Essa rotação, ela é periódica dentro de um ângulo de 30 graus. Se você rodar 30 graus para um lado, ou se você continuar, porque a estrutura é hexagonal, você vai começar a repetir. Então, tudo o que acontece na estrutura eletrônica desse material acontece dentro dessa rotação de 30 graus. Mais do que isso, ele se repete, tá? E esse ângulo de rotação, então, gera coisas muito interessantes, tá? Na faixa aqui de 2 graus até 30, ele gera uma coisa que a gente chama de... tem um pico na densidade de estados eletrônicos, que basicamente faz o seguinte: a cor desse material muda com um ângulo de twist. Né? Você rodando o ângulo, esse material ele pode mudar de vermelho para verde para azul, simplesmente rodando, tá? Se você chegar num ângulo muito específico aqui, que acho que foi batizado de ângulo mágico, que é um ângulo da ordem de 1,1 grau, o grafeno vira um material supercondutor. Tá? E abaixo desse 1 grau, acontece um fenômeno que a gente chama de reconstrução atômica. Tá? O que é essa reconstrução atômica? Vamos olhar de novo para aquela superestrutura que eu falei para vocês, que aqui eu tenho de novo as duas folhas de grafeno uma em cima da outra, com uma rodada uma em relação à outra, só que aqui a diferença é que eu estou usando bolinhas cinzas e vermelhas, tá? Então, uma camada é cinza, a outra camada é vermelha. E eu tenho lá a minha superestrutura. Eu falei para vocês que o grafite, ele gosta... Né, o grafeno, ele gosta de empilhar um em cima do outro
com um átomo da folha de cima exatamente no centro do hexágono da folha de baixo. Isso é a forma mais mecanicamente estável. Então, na verdade, essa estrutura aqui, se você rodar de um ângulo muito pequeno, menor do que 1 grau, o que acontece é que a estrutura desroda, porque isso não é favorável. E quando a estrutura desroda, ela faz isso aqui, ó. Ela se organiza nessas regiões triangulares, com aquele empilhamento que eu falei para vocês, que o átomo de cima fica no centro do hexágono da folha de baixo, tá? Só que quando o material desroda, nessas regiões triangulares, ele desroda em direções opostas. Então, ele forma uma região de alta deformação atômica, que é essa região aqui, ó, com duas regiões onde o material está mecanicamente estável. Ele forma essa superestrutura aqui, tá? E foi exatamente isso que a gente pôde, então, fazer imagens com o nosso nanoscópio. Isso aqui é uma imagem de topografia das duas folhas de grafeno, mostrando que na topografia você não vê nada, e isso aqui é uma imagem óptica, mostrando que na imagem óptica você é capaz de ver essa estrutura. Né? Por que uma imagem de topografia não vê e uma óptica vê? É a mesma coisa que eu perguntar para você se você sabe a diferença entre vidro e metal. Você pode achar o vidro e o metal, quando você pode passar a mão nos dois e falar assim, ó, topograficamente, os dois são lisinhos, são idênticos. Mas quando você olha, você sabe a diferença. Porque o comportamento óptico do metal é completamente diferente do comportamento óptico do vidro. E o seu olho e o seu cérebro é uma espécie de espectrômetro que analisa isso e tira as conclusões, tá? Então, assim, a gente pode fazer imagem de diversas estruturas como essa, medimos uma, medimos outra. Aí, essa aqui é uma interessante, porque ela tem uma deformação aqui, que você vê ela na ótica e vê também na topografia. Porque essa deformação não é essa superestrutura, é uma dobra que aconteceu no material. E vislumbramos diversas estruturas como essas, tá? E o interessante da espectroscopia óptica é que isso não serve só para você ver o material, tá? Como eu falei, você pode dizer a diferença entre um metal e um vidro. Isso que é a espectroscopia, isso traz muita informação muito valiosa sobre as propriedades dos materiais, tá? Então, um exemplo que eu vou falar muito por alto, porque é muito fisiquês, deixa eu dizer assim, né? Esse gráfico esquisito aqui, ele mostra as energias de vibrações atômicas para diferentes modos normais de vibração da folha de grafeno. Eu não vou entrar em detalhes, mas o importante é o seguinte: quando você faz uma análise espectral, você vê que as regiões triangulares têm um certo pico, que esse pico aqui está relacionado à luz interagindo com as vibrações dos átomos de carbono, tá? Nessa região preta, você vê um pico. Na região azul, você vê esse mesmo pico, mas você vê um outro pico aparecendo aqui. E na região vermelha, você vê esse mesmo pico e você vê um outro pico aparecendo aqui. E isso tudo é descrito por teoria, e teoria molecular mesmo, que você faz cálculo de vibração átomo a átomo, né, num computador muito parrudo. Tá? Então, tudo isso bate com previsões teóricas. E outra coisa interessante também é o seguinte: se eu olhar, por exemplo, a largura desse pico aqui, simplesmente, tá? Assim, esse pico, aonde que ele é mais fino e mais largo? Se eu pegar essa estrutura e andar ao longo dela, eu vou ver que a largura desse pico, ela aumenta e diminui, e ela tem máximo quando você passa em cima dessas estruturas aqui. E isso a gente sabe, aí de novo, usando muito fisiquês, tá certo? Muita teoria, que isso está relacionado com as propriedades eletrônicas do material, inclusive com a supercondutividade. Então, esse tipo de coisa nos permite compreender, ou pelo menos tentar compreender, a supercondutividade no grafeno, que foi descoberta de forma acidental. Tá? Bom, gente, aqui eu de certa forma, eu termino a parte científica e tecnológica mais pesada e vou falar um pouco sobre a parte da inovação.
Eu pergunto se vocês gostariam de fazer alguma pergunta até aqui ou se eu posso prosseguir. 20 segundos aí para alguém se manifestar, senão eu continuo. Muito bem, vamos continuar então, tá? Eu tenho uma pergunta. Oi, o uso do nanoscópio para observação de vírus, essas coisas, por exemplo, como é que funciona? A gente está, neste momento, tentando fazer a imagem de um coronavírus, tá? A dificuldade de você fazer imagens biológicas, vamos dizer assim, é que o nanoscópio, para ele, qualquer coisa nanométrica, para você conseguir fazer a imagem daquilo, tem um trabalho enorme na própria preparação da amostra, tá? Então, assim, eu preciso aprender a isolar um vírus e colocar ele numa superfície de forma que o microscópio possa ver, né? E fazer isso com coisas nanométricas não é trivial. Então, ultimamente, a gente está trabalhando nisso. Então, assim, existe essa possibilidade. É claro que fazer imagem de grafeno é muito mais fácil, tá? Perfeito, obrigado. Bom, eu vou prosseguir, gente, e logicamente, no final, se quiserem fazer perguntas sobre o início, também será bem-vindo, tá? Eu chamo a atenção aqui para um livro que foi publicado pela Sociedade Brasileira de Física em 2007, chamado Física para um Brasil Competitivo, tá? E esse livro, ele traz essa citação aqui, que eu acho ela muito impactante, tá? Ela diz o seguinte: a capacidade de gerar sua própria instrumentação é um elemento essencial para que uma comunidade científica gere sua própria agenda e não emule simplesmente as agendas externas. É o que define a maturidade científica de uma comunidade. Vamos dar exemplos, tá? Isso aqui, ó, foi um instrumento que foi desenvolvido lá em 1940 para medir spin nuclear. Isso aqui é a base do que virou um tomógrafo que você vai no hospital hoje e faz imagem do cérebro, de músculo, etc. Né? Para isso chegar daqui até aqui, foram necessários, como eu falei, quase umas centenas de anos, né? Gerou 1, 2, 3, 4, 5, 6 prêmios Nobel, né? Para sair dessa instrumentação fundamental, muito básica, que era para você medir spin nuclear, né? O objetivo era puramente científico, até virar uma coisa de altíssima aplicação, como a gente tem hoje, né? Outro exemplo muito impactante, esse monstrengo que vocês estão vendo aqui, ó, é um computador eletromecânico desenvolvido pela IBM. Esse foi feito ele está no saguão de um prédio de Harvard e foi feito em 1937, né? Isso aí, lógico, na época tinha objetivos bélicos de cálculo mais rápido, etc, né? Mas quando você vê isso, você entende por que hoje a IBM é o que é, né? Então, assim, a IBM, ela foi uma das primeiras a produzir computador no mundo, né? Não foi a única, mas foi uma das primeiras, consequentemente virou uma das maiores produtoras de computador. A IBM foi a primeira a fazer um celular, tá? Não, a IBM estava muito à frente do seu tempo, então o celular da IBM não assim, decolou, né? E a IBM também foi a primeira a fazer imagens de átomos. Esse escrito que vocês estão vendo aqui, ó, ele é uma imagem atômica, esse aqui é a imagem de átomo. E um pesquisador da IBM, em 1986, ganhou o Prêmio Nobel de Física por fabricar um tipo de Scanning Probe Microscope, que é um microscópio por varredura de sonda, tá? Então, a descoberta disso, que de certa forma é responsável pelo início da nanotecnologia, é de um pesquisador da IBM. Então, a instrumentação, ela faz isso, ela é necessária para que você esteja, nem que seja 100 anos depois,
no lugar onde estão hoje os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a Inglaterra. Todos eles têm uma história de instrumentação de científica e tecnológica muito forte, né? Muito bem, vamos voltar para a tecnologia do nanoscópio, tá? Isso que vocês estão vendo aqui, esse gráfico aqui, é o seguinte. Isso aqui é o passar dos anos. E isso aqui é número de artigos científicos, tá? Em escala logarítmica. Então, assim, ó, um artigo, 10, 100, aqui é 100 mil, tá? Quando você pega a espectroscopia óptica, que a gente chama de espectroscopia Raman, que é o que é capaz de medir vibrações, igual eu falei para vocês, as vibrações dos átomos de carbono, isso é uma técnica óptica. Ela é descoberta em 1928 por um indiano chamado Raman, que ganha o prêmio Nobel em 1930, e essa tecnologia é amplamente utilizada, ela se entra na indústria, entra em todos os ambientes científicos, e hoje você tem publicações da ordem de centenas de milhares de artigos sendo publicados por ano usando essa tecnologia, tá? Quem que produz espectrômetro Raman no mundo? Americano, inglês, japonês, francês, alemão. Eles produzem espectrômetros Raman. O Brasil não produz porque não estava lá, vamos dizer assim, né? E você tem outras tecnologias que vão surgindo, igual eu falei, o Scanning Probe Microscope, que surge aqui, ó, lá na IBM, ele também explode e gera uma quantidade de publicação enorme, tá? Essa técnica aqui, ó, de sigla TERS, que é Tip Enhanced Raman Spectroscopy, isso aqui é o fundamento do nanoscópio, tá? Então, eu vou mudar esse gráfico aqui para... Eu vou plotar ele de um jeito que ele fica mais visível. Aqui a escala está logarítmica, aqui eu foquei aqui, ó, de 1970 para frente e mostro que essa tecnologia é uma tecnologia recente. Eu mostrei para vocês lá atrás, que foi no ano 2000 que é comprovado realmente o negócio, e quando você traça uma reta aqui, você vê que da ordem de 2003 existe um avanço na implementação dessa tecnologia, que é a tecnologia do nanoscópio. Mas ainda assim, nota o seguinte, que na atualidade a gente está com milhar de artigos por ano, e não centenas de milhares, quase 1 milhão, tá? Então essa é uma tecnologia que está nascendo, tá? E o que acontece nesse tempo aqui, que é por volta de 2003? Em 2003... esses dois pesquisadores aqui, o suíço Lucas Novotny e o alemão Achim Hartschuk, eles demonstram que essa tecnologia pode ser usada para fazer imagem óptica de nanotubos de carbono. Isso pega essa tecnologia que estava sendo desenvolvida por pessoal de óptica e joga ela dentro de ciências de materiais. E a ciência de materiais é uma ciência que demanda muita tecnologia. Então a tecnologia tem um boom, ela começa a evoluir, né? O que a gente fez nessa época, então? Pegamos o avião, fomos lá conversar com os caras, e o que está listado aqui, ó, vocês não precisam ver item a item, são visitas científicas que eu fiz à Alemanha, aos Estados Unidos, até mais para frente, à Suíça. Esse rapaz aqui foi um aluno de doutorado meu, que passou um tempo trabalhando com a Achim Hartschuk, isso aqui é uma foto nossa trabalhando junta. O professor Luiz Gustavo Cansado, esse rapaz aqui, ó, ele fez um pós-doutorado com o professor Lucas Novotny, lá em Rochester. Esse aqui é eles se divertindo andando de bicicleta. Eu fiz uma visita, passei 1 ano com o professor Lucas Novotny na Suíça. O professor Lucas Novotny, ele fez o seu doutorado em Zurich, na IBM, no olho do furacão, quando a IBM estava desenvolvendo toda a tecnologia de Scanning Probe. Isso aqui é um processo de importação da tecnologia que esses caras desenvolveram, tá? Logicamente, com a autorização deles, né? Então, lá em 2005, a gente começa num processo que dura até a atualidade, um processo de colaboração forte de importação dessa tecnologia. Aí a gente monta o laboratório na UFMG para montagem dessa tecnologia. Isso aqui é a primeira, aquela eletrônica que eu mostrei para vocês, a primeira foi fabricada em 2006.
Aí você junta um bando de estudante animado, doido para trabalhar e para montar essas coisas, e você faz, então, o Paulo Araújo, ele faz a primeira imagem de ótica de nanotubos de carbono lá em 2009, ele ganhou o prêmio de melhor tese de doutorado da Sociedade Brasileira de Física. O professor Newton, que está hoje no Pará, ele fez essa imagem que eu mostrei para vocês aqui, ó, essa imagem bonita do nanotubo, né, do micro versus nano. E por aí a gente foi desenvolvendo e espalhando, vamos dizer assim, essa tecnologia no Brasil. De 2006 a 2011, a gente formou uma rede de pesquisadores de diversas instituições no Brasil para desenvolvimento de instrumentação em Scanning Probe Microscopy. De 2012 a 2016, a gente fez uma outra rede, isso aqui é uma reunião que aconteceu em Fortaleza em 2013, esse colega aqui é do Rio de Janeiro, esse colega aqui é da Unicamp, esse colega aqui é da URGS, esse rapaz aqui é do Inmetro, com diversas instituições trabalhando no desenvolvimento dessa tecnologia do microscópio. Em 2013, o Inmetro, que é um parceiro importantíssimo no desenvolvimento, ele faz um processo de associação, ele cadastra um laboratório da UFMG como laboratório cadastrado do Inmetro. Essa foto aqui é uma foto emblemática, que eu acho ela interessante, porque essa foto ela é no Rio de Janeiro, quando o reitor da UFMG vai ao Inmetro para assinar o acordo, então eles hasteam, né, em homenagem ao reitor, a visita do reitor, a bandeira do estado de Minas Gerais. E essa participação do Inmetro foi fundamental no desenvolvimento de diversas tecnologias de nanoantenas até a gente chegar nessa nanoantena, que é a nanoantena que foi estampada na capa da Nature. Tá? Isso aqui é o time da UFMG que trabalhou nesse desenvolvimento, isso aqui é o time do Inmetro, diversos colegas aqui, o professor Carlos Alberto Achetti, da UFRJ, Braulio, Tiago e Bruno, que participaram de todo esse desenvolvimento e, muito importante, tudo isso sempre sendo patenteado pela universidade. Então, a universidade tem um NIT, né, um Núcleo de Inovação Tecnológica, e essa tecnologia em especial, ela está patenteada no Brasil, na China, nos Estados Unidos e na Europa. Junto com isso, a gente se associa a dois colegas que são professores no Departamento de Engenharia de Produção, porque nós somos apenas físicos que não entendem nada ou quase nada de tecnologia. Essa turma aqui vão nos dar o beabá de todo o processo que é necessário para você transformar um protótipo laboratorial em um protótipo comercial, uma coisa que realmente pode ser colocada em outras instituições, né? Junto disso, a gente faz um esforço forte para construir autoridade científica e tecnológica no tema. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte: eu quero fabricar um nanoscópio e vender para a Suíça. Agora, será que um suíço vai ter coragem de comprar um equipamento desse nível do Brasil? Mas será que um alemão vai comprar um equipamento do Brasil? Então, o que a gente fez foi se inserir na comunidade internacional no tema, e isso aqui é um exemplo, o seguinte, isso aqui é o flyer da Conferência Internacional sobre a Técnica TERS. Então, a primeira conferência internacional que aconteceu foi em Londres, a segunda também em Londres, a terceira em Zurique e a quarta no Brasil. Na sequência foi para o Japão, para os Estados Unidos, para a China, e está indo a próxima, a pandemia não deixou, mas a próxima está indo para a França. Isso para mostrar que o Brasil tem realmente autoridade científica no tema, né? Junto com isso, você tem que fazer um monte de coisas que parece até teste psicotécnico para alguém investir na sua tecnologia. Isso chama modelo de negócio, Canvas, matriz SWOT, um monte de coisa para você estruturar do ponto de vista de negócios a sua tecnologia, né? Aí a gente descobre que você pôr uma tecnologia no mercado, você fazer inovação, na verdade, a parte tecnológica mesmo, ela é da ordem de 30% do problema. Os outros 70% são, vamos dizer assim, vendas, né? São você estruturar logística, né? Outra coisa que você tem que fazer é estudo de mercado,
Então, a gente fez esse estudo de mercado no Brasil, e se você olha no Brasil, aqui está difícil de ver, mas basicamente é o seguinte: se você simplesmente olhar quantos espectrômetros Raman existe no Brasil, você já vê que simplesmente no Brasil existe um mercado enorme para um equipamento como esse, que são as nossas universidades, os nossos centros de pesquisa, né? E, logicamente, o mais importante, você tem que ser melhor do que os competidores. Não somos só nós que estamos trabalhando para desenvolver o nanoscópio. Você tem a Renishaw, que é inglesa, você tem a Nanomics, também inglesa, você tem a Horiba, que é japonesa, e o fato é o seguinte: esse espectro que vocês estão vendo aqui, que a Horiba propagandeia, isso aqui é o espectro sem a nanoantena, esse aqui é o espectro com a nanoantena, de um material, que é um material, não é grafeno, é outro material, tá? Chama MOS2. Essa mesma coisa a gente tem aqui no nosso nanoscópio. Isso aqui é o sinal sem a nanoantena, isso aqui é o sinal com a nanoantena. Isso aqui mostra como que a nossa tecnologia é muito superior à tecnologia que os japoneses estão usando para desenvolver. O mesmo aqui, ó, isso aqui é um aumento proporcionado pela tecnologia da Nanonics no material de grafeno, enquanto que o nosso aumento é esse daqui para cá, né? Você vê um aumento também, ordens de grandeza superior. Bom, gente, resumindo, tudo isso foi construído com parcerias de financiamento, pesquisa e negócio muito amplo, tá? Aí você vê, logicamente, a gente tem FINEP, tem CNPq, tem as nossas FAPs, tem os INCTs, tem a CAPES, né? Parcerias diversas, eu já citei o ETH, a Universidade de Berlim, diversos parceiros, Universidade de Munique, Japão, MIT, Rochester, diversos parceiros também de negócio para nos ajudar a estruturar. Isso aqui é o NIT da UFMG, extremamente importante. O IMETRO nos auxilia. Isso aqui é um parceiro que é um spin-off da UFMG, a própria IBM. E, por fim, a gente chega aqui num investimento extremamente importante para que esse projeto pudesse chegar num nível de maturidade adequado, que foi uma associação da CODENGE, que é a Companhia do Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, com o sistema Embrapi, que é um sistema federal de financiamento ao desenvolvimento tecnológico, e o sistema SENAI. Com essa turma, a gente teve um financiamento da ordem de 12 milhões de reais, que é parte desses 14 aqui, para a gente poder montar um projeto, que foi um projeto onde a gente teve... flutuou de 40 a 60 engenheiros, físicos, cientistas da computação, químicos, para desenvolver o equipamento comercial durante 2 anos de projeto, tá? Essas fotos aqui são fotos de reuniões de trabalho com pesquisadores, gestores, etc., desse sistema Embrapi, SENAI e CODENGE, que fez com que a gente pudesse passar, então, do modelo do equipamento laboratorial, né, do protótipo laboratorial, para um protótipo comercial, que é isso que vocês estão vendo aqui. Então, isso aqui é o nanoscópio, agora comercial, né? Isso aqui é a eletrônica toda desenvolvida para o controle dele. Isso aqui é uma foto que eu gosto dela, que é um estudante de engenharia mecânica que projetou essa parte do nanoscópio aqui, tá? Então ele está carregando lá igual o filho dele, né? Esse aqui é o primeiro filho dele. E a gente teve que fazer um desenvolvimento muito significativo de software, não só para o controle do nanoscópio, mas também para análise de dados. Porque quando você começa a ter um espectro por nanômetro, o volume de dado que você gera é brutal, e você não tem software adequado para lidar com esse tipo de material, tá? De volume de material. Então, finalizando, está aqui aquela foto que eu mostrei lá no começo para vocês, do laboratório, do protótipo laboratorial. Esses 2 ex-alunos de doutorado, eles montaram a chamada FabNS, que é a empresa deles, é um spin-off, que está em processo de transferência de tecnologia da UFMG, do IMETRO, do SENAI, desse equipamento para a fábrica, vamos dizer assim, para a empresa deles comercializar esse equipamento, tá?
Amanhã, eles têm uma reunião com o NIT da UFMG para tratar da transferência de tecnologia. Por fim, eu trago aqui o agradecimento a diversos colegas que participaram do desenvolvimento desse projeto científico que estampou a capa da Nature. Então, assim, diversos colegas da UFMG, né, parceiros aí que... Isso aqui é um trabalho que só é possível com uma maturidade institucional muito grande, não é um trabalho de uma pessoa. Parceria com o Inmetro, com a Universidade Federal da Bahia, com colegas dos Estados Unidos e da Bélgica, tá? E, por fim, eu chamo a atenção aqui o seguinte, que, como eu falei, você só chega nesse nível de avanço que a gente teve, né, com uma estrutura de departamental, de pós-graduação, de parcerias, etc., muito sólida e muito madura, né? E foi isso que, felizmente, o Brasil já conseguiu chegar nela, né? Então, eu coloco essa chamada aí para dizer que ciência, tecnologia e inovação são projetos de Estado, né? Se hoje os tempos não estão bons, a gente espera fortemente que amanhã a coisa vire e que a gente possa continuar a desenvolver a ciência e tecnologia no Brasil, para quem sabe daqui a 50 anos a gente estar numa posição socioeconômica mais favorável do que estamos hoje. E com isso eu paro por aqui e agradeço a sua atenção. Obrigado, Aldo. Foi gostei muito, foi muito legal. Vou abrir para os meninos perguntarem. Alguém quer perguntar, gente? Vou pedir para vocês levantarem a mão e abrirem o microfone. Eduardo, por favor. Professor Aldo, primeiramente eu gostaria de dar os parabéns ao senhor, à equipe que desenvolveu todo esse trabalho. Eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de trabalho, porque nós, afinal de contas, nós somos brasileiros e uma coisa que sempre me incomoda é nós, com toda essa capacidade que nós temos, a gente importar o tanto de tecnologia que nós importamos. Então, quando eu vejo uma pesquisa assim, eu realmente fico muito feliz, muito animado. Outra coisa que eu imagino é a importância do tempo e da dedicação. Um trabalho que começou em 2005, vamos dizer assim, culminando agora em 2020, 2021. Outra coisa que me chama a atenção é porque a gente ainda tem aquele modelo de volume, vamos dizer assim, de publicações, papéis em artigos publicados, e às vezes a gente pega um currículo lá que parece um currículo do Beira-Mar, vamos dizer assim. Então, eu queria perguntar para o senhor se realmente não está na hora da nossa ciência partir para uma parte mais tecnológica. Porque até hoje eu vejo muito foco, principalmente em tudo que a gente vai fazer, em cima de quantidade de artigo, quantidade de publicação. E esse trabalho que o senhor desenvolveu e tudo, para mim é justamente uma expressão máxima da ciência. Às vezes esses artigos vão para lugares que ninguém percebe, mas a tecnologia... Imagina, eu estava vendo o equipamento no final agora, eu achei incrível, uma coisa compacta, um equipamento potente, uma coisa fantástica. Mas, Eduardo, só para você ter uma noção, o Aldo publicou mais de 200 artigos já. Não, mas eu digo assim, Pedro, é dentro de um trabalho... As coisas não são tão opostas assim, tá? Não. Eu olhei o currículo dele antes também, eu gosto de olhar antes das palestras. Eu digo assim, ele pegou um trabalho, desenvolveu uma tecnologia incrível e aí teve as publicações dentro dessa linha. Entendeu? Isso que eu acho muito interessante. Então, tipo assim, pensa, é um trabalho de 2005 até 2021, logicamente, muitas publicações interessantíssimas,
mas dentro de um potencial tecnológico. O Eduardo, olha só, a sua colocação ela é muito importante, viu? Ela é muito acertada, assim como é acertado o que o Petros comentou. Deixa eu pontuar isso, tá? Bom, primeiro você falou que não tem jeito da gente, eu vou até simplificar, né? Não tem jeito da gente exportar saca de café e importar sachê de Nespresso. Né? Isso, assim, não tem jeito do Brasil, do país, enriquecer dessa forma, né? Então, assim, a gente tem realmente que parar de importar coisas de perfil tecnológico avançado e não ficar exportando só minério de ferro e café, tá? E carne, né? Então, assim, isso é fato. Senão o país ele não vai ter nível educacional e nível socioeconômico para a gente ter a vida que a gente gostaria de ter, tá? Quando eu digo a gente, eu não estou reclamando de forma nenhuma da minha, eu estou reclamando da vida de 95% dos brasileiros que não têm o nível de vida que eu tenho, que é excelente, né? E em relação à ciência brasileira, eu acho que você está certo no sentido de que... Agora, isso são processos, tá, Eduardo? Se você olhar o Brasil há 20 ou 30 anos atrás, o Brasil não produzia nada. Ele não publicava nada. O nível de publicação do país há 20, 30 anos atrás era muito baixo, tá? Então, a primeira coisa que a gente estruturou no país foram as universidades, que são centenárias, não mais do que isso, enquanto você pega Harvard, tem, não sei, 300, 400 anos, né? E mesmo o Chile, a América Latina, né, espanhola, a América Espanhola tem universidades mais longevas do que o Brasil, né? O Brasil começou tarde, tá? A gente estruturou a nossa pós-graduação, a gente criou o CNPq, criou a FINEP, etc., está estruturando e chegou num nível de número de publicação que eu concordo que a busca por números não é mais suficiente para o Brasil, mas ela foi necessária. Nesse momento é necessário que a gente mude a qualidade da nossa ciência e que a gente mude o engajamento dos nossos cientistas com o retorno que a nossa ciência dá ao nosso país, tá? Isso não significa dizer que todo mundo tem que fazer ciência aplicada e parar de fazer ciência básica, de forma nenhuma. Ciência básica é a fonte da ciência aplicada, não pode parar. Mas todo cientista brasileiro tem que fazer uma coisa que não é muito comum na nossa comunidade, que é sempre ter na sua cabeça a pergunta: isso serve para alguma coisa? Não digo para ninguém parar de fazer ciência básica, mas se pergunte: isso serve para alguma coisa? E se você vislumbrar que serve, persegue. E aí faz esse percurso que você falou, né, Eduardo, de ter compromisso com a parte tecnológica e coisa, porque realmente a gente precisa disso. Infelizmente, o nosso setor empresarial, ele não vai fazer isso pela gente. Nosso setor empresarial, ele é extremamente low-tech e não compra risco, tá? Então, assim, a gente ainda tem que amadurecer e não é só... Então, assim, tem que amadurecer o comportamento do cientista nesse sentido, tem que amadurecer a visão do setor empresarial e tem que amadurecer muito a legislação brasileira. A legislação brasileira, com o pavor da corrupção, ela basicamente inviabiliza a transferência de conhecimento do setor público para o setor privado. E desse jeito não tem inovação, tá? Então, tudo isso é um arranjo complexo, é um amadurecimento muito grande do país que a gente está trabalhando nas diversas frentes, tá? Está trabalhando não só para gerar tecnologia, como eu falei para vocês, que é um pequeno pedaço, mas para gerar empresa, para gerar mudança na legislação, para profissionalizar os nossos núcleos de inovação tecnológica, os NITs da universidade. Então, tudo isso é um papel que a gente tem que construir para que a gente eleve
a competência tecnológica do nosso país e, consequentemente, a competência educacional. Muito legal, Odo. Eu só queria até te perguntar, antes de passar para o Neilton, que tem que fazer uma pergunta, só para talvez me dar um contexto para o Eduardo também, mas do seu ponto de vista, que você já foi para o reitor, já mexeu com todas essas coisas, se a gente fosse separar a quantidade de ciência que a gente faz em pesquisa básica, né, pesquisa de ciência básica e pesquisa aplicada ou com potencial de aplicação, nesse sentido, a maior parte, eu acho, que da ciência brasileira hoje é uma ciência aplicada, né? A dificuldade toda é de transformar essa ciência da aplicada em inovação. Você tem razão, Petros. Quando você pega a física, ela tem uma natureza muito fundamental, sabe? Então você não acha com tanto volume. Mas você vai na química, por exemplo, a química é brutalmente ciência aplicada. Você vai nas nossas escolas de engenharia, tudo ciência aplicada, né? O que a gente tem que conseguir... então, é o trabalho de publicar artigo como se fosse um artigo com uma coisa ruim de ciência básica, né? É que na ciência aplicada você não está conseguindo transpor a barreira de sair da universidade. Exatamente. A gente não pode, lembrando aqui ao Eduardo a colocação do Petros, a gente não pode substituir produção científica volumosa por produção de tecnologia. A gente tem que fazer os dois. Então, infelizmente, o trabalho ele só vai aumentando enquanto a gente não tem um sistema maduro, tá? Eu digo para você que fazer ciência e tecnologia num país desenvolvido, é muito mais fácil do que fazer num país periférico. Né? A gente sua muito mais a camisa. Falta o projeto, né? Aquele que articula essas coisas todas, da ciência básica, a parte experimental para testar, o desenvolvimento computacional. Falta essa articulação, né? Capacidade para a gente ter essa articulação. Isso. Por favor. Newton, obrigado pelas perguntas importantes. Olha só, você tocou num ponto que é outro ponto muito sério que a gente tem que evoluir, que é a interdisciplinaridade de forma geral, tá? Você não resolve problema nenhum da atualidade de forma disciplinar, né? Quando você pega sustentabilidade, clima, tudo que biotecnologia, pandemia, tudo que você imaginar, os problemas são multidisciplinares, né? Então, o software, eu vou responder a pergunta do software primeiro, para depois falar dos desafios. O software, ele foi desenvolvido com o Departamento de Ciências da Computação da UFMG, ele é credenciado como unidade Embrapi. Então, o software foi desenvolvido dentro da unidade Embrapi do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, tá? É claro que com o auxílio e o olho de quem sabe para que aquele software serve,
né? Mas com a ajuda de gente da ciência da computação mesmo, né? A gente é muito interessante, muito bonito você participar desses desenvolvimentos, porque você vê o tamanho da sua ignorância, tá? É tanto conhecimento que tem para você gerar um software desse que eu nunca seria capaz vamos dizer assim, de gerenciar um processo como esse, tá? Eu era realmente o usuário ali que falava assim, não, o que eu quero é isso, o que eu quero é aquilo, isso aqui não serve, desse jeito não pode, tá? Agora, qual que é o desafio de você chegar nisso, tá? Eu vou elencar alguns, tá? Eu acho que você vai entender eles todos. Primeiro desafio, a gente é sobrecarregado com burocracia, com muita coisa. Então, assim, o professor universitário, o estudante, ele é muito difícil a gente conseguir sair de dentro da nossa caixa, porque a gente é sobrecarregado de trabalho, tá? Por quê? Porque a gente tem que fazer tudo, né? A gente não tem um corpo técnico nas nossas universidades adequadas. Não estou falando mal dos nossos técnicos, né? Mas eles não são o que a gente precisava, o que você tem no Instituto Fraunhofer, por exemplo, na Alemanha, tá? Então, esse é um problema, é que nós todos estamos sobrecarregados. Aí você quer que a gente ainda faça multidisciplinaridade. Isso é difícil. Outro problema, que aí, tirando o problema do sistema, jogando o problema nas nossas próprias costas, tá? Eu identifico dessa forma, talvez eu esteja errado, tá? Porque isso é psicologia pura. Mas eu acho que a maioria das pessoas tem medo de fazer interdisciplinaridade. Por que você tem medo? Porque para fazer interdisciplinaridade, você tem que assumir a sua própria ignorância. Você tem que trabalhar com estudantes que sabem mais que você. Eu tenho estudante, esses dois rapazes que eu mostrei para vocês que abriram a empresa, eles são estudantes de engenharia elétrica. Esses caras sabem muito mais coisa do que eu em muitos aspectos. É claro que em outros eu sei mais que eles. Então, você orientar o doutorado de um rapaz que sabe muito mais coisa do que você e colaborar com pessoas que sabem muito mais coisa do que você em temas diversos requer um pouco de humildade e falta de medo, sabe? Esse é outro aspecto que você tem que passar. E o último aspecto é o seguinte, além desse esforço pessoal, né, que a gente tem que fazer, além do esforço pessoal de trabalho, ainda tem um problema sério que é o engessamento das nossas instituições. As nossas instituições estão estruturadas para serem disciplinares. No seu departamento, você pode querer colaborar com o cara da engenharia elétrica, mas o seu departamento vai te cobrar as horas-aula lá dentro, ele vai toda a estrutura te trava. Quando você submete um projeto, você vai ser avaliado dentro do CA, do CNPq, da física. Então, toda a nossa estrutura científica e educacional trava o nosso funcionamento. E isso é uma reforma que a Universidade Brasileira precisa fazer, só que não consegue deixa eu misturar morosidade, que é uma coisa negativa, com necessidade de solidez, que é uma coisa positiva. Então, você mudar as instituições não é uma coisa simples, tá? E isso tem que ser feito, mas tem que ser feito com cuidado. E, logicamente, cada um pensa de um jeito que faz com que as coisas sejam muito difíceis, tá? Mas eu colocaria dessa forma. E há também uma questão da cultura antes da instituição, né? Se pensar, quando a gente organiza os cursos que vão ser ofertados, são cursos já tradicionalmente disciplinares, né? Exatamente, a gente está todo engessado. E vão sendo colocados, inclusive, molda a cabeça da pessoa, né? Porque ela sai do curso, ela acha que ela tem coisa, não, tem que fazer isso aqui é meu métier, fazer isso. Exatamente. Desculpa, Nilton, pode continuar.
Ô, Newton, a minha perspectiva, ela é similar à perspectiva que se tinha quando foi introduzido o microscópio. Né? O microscópio, ele expandiu a nossa capacidade de fazer ciência. Eu acredito que o nanoscópio vai fazer a mesma coisa, tá? Logicamente, caminhando para a área molecular, para a área que é o avanço natural da tecnologia, né? Nós não vamos substituir a função do microscópio. O microscópio ele é muito mais simples, muito mais... mas a perspectiva ela é tão grande quanto a da utilização do microscópio. Mais perguntas, gente? André? Oi, Petros, eu gostaria de complementar aqui um pouquinho a discussão. Pessoal, parabéns pela apresentação, fantástica, tá? Obrigado. É desnecessário falar que o senhor é exemplo para todos nós, e não só no sentido de perseverar, né? Mas no sentido do que a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e o trabalho em equipe podem trazer, tá? Eu queria tentar tocar um pouquinho num ponto aí que o senhor apresentou, com muita propriedade, que é as suas idas para o exterior, e suas eu me refiro ao seu grupo. Tá? Porque nós temos visto aí alguns colegas, até da própria academia, criticando o Ciências Sem Fronteiras, a questão aí, né, de pós-doutorados no exterior, e me parece que foi fundamental para o desenvolvimento do grupo essas missões no exterior, essa vivência com outros grupos lá fora. Aí até pego o gancho, e assim, eu gostaria que o senhor me corrigisse ou falasse um pouquinho sobre isso, mas eu pego um gancho do que o Eduardo falou, né? Eu concordo com o Eduardo, e a gente tem sempre essa conversa sobre até que ponto nós desenvolvemos a tecnologia, até que ponto importamos a mesma. Mas veja que nós eventualmente precisamos aprender com quem já está lá, já está desenvolvendo, nos apropriar de parte dessa tecnologia, trazer para cá e melhorá-la, né? Aí sim conseguimos nos catapultar. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho assim, dessa sua experiência, como é que foi essa inserção sua nesse grupo e os desdobramentos, professor, porque a gente tenta incentivar muitos dos alunos aqui do PPG-7 a terem esse momento no exterior, a fazerem um doutorado sanduíche, né? E nós já conseguimos mandar 2 alunas, e uma delas agora vai engatar um pós-doutorado no exterior, o que, na minha opinião, é muito positivo, mas eu gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. André, obrigado pela pergunta, obrigado pelas colocações, pela pergunta. Deixa eu fazer uma... Existe, primeiro, logicamente, você está assim, coberto de razão, né? Eu ouvi, inclusive, de um colega estrangeiro, uma definição de ciência que eu gostei muito, tá? Ele fala o seguinte: a ciência é um debate, e a sua função como cientista é ser uma voz ativa nesse debate. Você fazer ciência, sendo que ninguém sabe, ninguém conhece a ciência que você faz, e que você, quando você fala ou quando você publica, ninguém ouve, não serve para nada. É a mesma coisa que um debate onde você fica lá caladinho, não fala nada, você não constrói, não ajuda a construir o debate, né? Então, vamos falar do ir para o exterior, né? Bom, primeiro é o seguinte: o mundo inteiro, inclusive os países desenvolvidos, são e estão extremamente internacionalizados. Eles sabem da importância de manter uma agenda internacional muito forte, de participar do debate aonde ele está acontecendo, né? Então, isso é certamente muito importante, porque senão você fica fechado num mundo pequeno, sem referência de qualidade real. E isso não é sustentável, né? Você ter protecionismo de qualquer forma não é sustentável. Hoje, é dito como muito verdade que não existe mais inovação fechada, que a inovação hoje é aberta, né? Até não existe muito mais segredo industrial. Essas coisas estão escancaradas e você tem que ter condição e capacidade de andar na frente, tá? E para isso você tem que estar em contato com tudo que está acontecendo. Aí você pega um portal CAPES, por exemplo, que nos coloca em contato com a publicação internacional, é extremamente importante.
Mesmo não estando no exterior, participar de conferências é extremamente importante. E você ter períodos no exterior, eu já morei em toda a minha vida, eu morei 4 anos no exterior, tá? Eu morei 4 anos. Morei 1 ano na França, 2 anos nos Estados Unidos, 1 ano na Suíça. E, logicamente, já visitei, não tenho a conta de quantos países que eu já visitei no mundo, tá? Antes da pandemia, eu viajava da ordem de 4 vezes por ano para o exterior. E no início da minha carreira, eu fiz muito disso com o meu próprio salário, tá? Porque financiamento para isso no Brasil nunca teve, tá? É lógico que já teve melhor, muito melhor, mas não nesse nível. E essas coisas acabam se pagando, tá? Porque você acaba ficando conhecido e as pessoas começam a pagar para você ir. Agora, um ponto que eu quero colocar também importante, que é o seguinte, a geração dos meus professores, todos eles fizeram o seu doutorado no exterior, porque há 30 anos atrás, não existiam instituições no Brasil capazes de oferecer um doutorado de nível internacional. Hoje já existe. Então, hoje, você não precisa, e eu nem aconselho, tem gente que discorda de mim, mas eu não aconselho você fazer um doutorado no exterior. Eu acho que o Brasil já tem instituições muito poderosas para isso. Agora, um pós-doutorado, se o seu desejo é ficar na ciência, um pós-doutorado no exterior é muito importante, né? Para você sair, conhecer. Você comentou Ciência Sem Fronteira. Eu tinha uma expectativa muito grande do Ciência Sem Fronteira. Eu aplaudi muito durante todo o percurso. Hoje eu tenho algumas críticas, tá? Mas todo projeto é assim, né? Todo projeto você tenta acertar, algumas coisas dão certo, outras dão errada. Eu te digo, por exemplo, um dos rapazes que está naquela foto, que empreendeu, abriu uma empresa para vender o nanoscópio, ele foi para a Austrália pelo Ciência Sem Fronteira e fez um Ciência Sem Fronteira fantástico. Então, assim, para ele é um exemplo, para mim, excelente de uso do Ciência Sem Fronteira, tá? Quando eu digo que eu tenho críticas, é mais porque o Brasil faz muitas coisas muito rápidas e acaba não atingindo o melhor, tá? Outro exemplo, o Reúne. O Reúne também, um projeto fantástico de expansão das universidades, aplaudo em todos os aspectos, mas ele não atingiu a transformação que ele queria. A filosofia por trás do Reúne era a interdisciplinaridade, e isso não foi buscado. O sistema brasileiro se expandiu sem se modificar, tá? Então, assim, tem diversas coisas que a gente tem que ir aprendendo com os nossos erros, os nossos acertos e aprimorar para a gente chegar onde a gente quer. Uma mudança cultural muito difícil, né? Perdão, não entendi. Uma mudança cultural aplicada. Se lembrar quando foi o Reúne, a crítica é assim, mas vai querer ser um bacharelado interdisciplinar? Quem vai querer fazer isso? E não se aceitava de maneira alguma. Pois é. E a filosofia do Reúne era essa. Ele surgiu para isso, né? Claro que para expandir também, né? Sim, mas foram poucas que aderiram a essa ideia, né? Então, a UFABC, os de fora teve um movimento nesse sentido, mas eu não lembro quase nenhuma outra. Exatamente. A UFMG mesmo, nesse aspecto, eu posso dizer, um completo fracasso, né? No quesito se reestruturar, tá? Expandir e como é que chama? Diversas coisas eu aplaudo cotas de forma veemente, tá? Aplaudo muitos avanços, agora ainda tem muito trabalho. Ado, assim, muito obrigado pelas respostas, mas falando sobre esse ponto da interdisciplinaridade em particular, eu tenho visto que, às vezes, a intenção é boa, mas a gente sabe que o caminho para o inferno é pavimentado com tais intenções, né? E aí eu cito o caso, por exemplo, de Poços de Caldas, na Universidade de Alfenas, campus Poços de Caldas, né? Que criou aquele bacharelado em engenharia, que na sequência o aluno se especializaria em uma das determinadas engenharias. E a ideia é excelente, é um modelo internacional, novo, né, com
tudo para dar certo, mas o mercado brasileiro, que demanda aí de engenheiros, não estava ainda preparado para receber esse profissional, né? Então, veja que a transformação veio, a motivação era real, a ideia é muito boa, mas esqueceu, ao meu ver, né, de envolver aí o seu cliente, né, na outra ponta, que é o mercado de trabalho, né? Então, eu acho que, assim, complementando o que o senhor falou, acho que falta essa integração também na cadeia produtiva educacional, por assim dizer, né? Nós precisamos ter sempre o foco no mercado e, às vezes, o mercado não responde tão rápido. Não, Aí eu me mas lembro é a de mudança estar... cultural, André. É uma Sim, mudança da concordo, não cultura. estou discordando, não. A Mas universidade, quiseram mudar a universidade sem mudar a cultura. Mas eu me lembro que eu estava na Itália em 2019 e aí acompanhando um professor de lá, e ele estava me falando sobre as críticas que ele tem do Tratado de Bolonha, né, que reduziu o tempo da graduação em engenharia na Europa de 5 anos para 3, e que agora os engenheiros da Europa não arrumavam emprego, eles tinham que fazer um mestrado de mais 2 anos para depois conseguirem emprego. Então, no final, eles acabaram dando um mestrado para um aluno ao final de 5 anos, né, e sem o mesmo, eles nem ingressam no mercado de trabalho, né? Então, eu concordo com você, essas mudanças, né, Petros, eu também concordo com você, elas têm que ser mais abertas para a sociedade, né? A sociedade tem que se envolver nesse mecanismo, né? E no caso brasileiro, enquanto a indústria brasileira não começar a... Deixa eu usar um termo coloquial aqui. Enquanto a indústria brasileira não se ferrar, eles não vão mudar. Então, assim, Lado, mais? Se ferrar mais ainda? Pois é, assim, talvez agora, exatamente, talvez agora esteja um momento onde eles comecem a... Bom, não sei, né, gente? O fato é que o momento atual ele é tão ruim em todos os sentidos que a gente vai ter que aguardar umas novas, como chama? Novos ares. Mas isso eu flutua. acredito o seguinte, é um momento bom de reestruturação, né? Se é que podemos pensar nisso. E eu acho que, assim, tudo passa pela comoção social, né, Ado? Assim, eu acho que, à medida que a gente conseguir mostrar que Minas Gerais tem pesquisadores, que a UFMG está desenvolvendo ciência de ponta, que está virando máquinas, acho que isso, assim, tem que ser divulgado amplamente. E aí as críticas positivas começam a vir, né? E aí, eventualmente, a gente consegue alguma transformação real, né? Mas eu acho que antes disso, realmente, fica difícil. Eu gostei muito da sua fala, onde você falou o seguinte, que a ciência que é feita só para algumas pessoas não muda o mundo, né? A ciência tem que ser feita para o coletivo, né? O coletivo tem que estar orgulhoso dessa ciência, né? É o caso do orgulho dos americanos com a NASA, né? É isso mesmo, a gente tem que trabalhar muito nesse... E aí a gente peca também um pouco na divulgação científica, né? Então, tem muito trabalho. Ado, eu já gostaria de lhe convidar assim, a retornar outras vezes, entendeu? A estar conosco aqui no programa. E quando você brincou assim, aqui é muita linguagem física, né? De convidar para uma palestra totalmente física, né? Para você entrar nos meandros da coisa, que realmente para a gente seria muito interessante. Nós temos uma disciplina de física e química de materiais, certo. Então, assim, a sua fala cairia como uma luva para essa disciplina também, né, Petros? Então, já fica o convite. Tá, joia. Sim, e na verdade, enquanto ele falava, eu falei assim, puxa, mas a gente tinha que ter colocado trazido o pessoal daquela disciplina que o Klaus Capelli deu aqui pra gente, né, estava dando aqui pra gente, porque ele também se encaixa perfeitamente, né? Esse é um exemplo fantástico, seria um exemplo fantástico para aquela disciplina. Vamos marcar. Perfeito. Pessoal, se tiverem mais alguma dúvida, o momento é agora, né, Petros? Ado, e uma curiosidade aqui, você falou uma coisa aqui, assim, que eu entendo e me vejo nisso quando você falou assim, no começo eu pagava do meu próprio salário, né? Ainda estou nesse começo, ainda pago muita coisa do próprio salário. Não, isso não acaba, não? Não acaba, eu já imaginava. Mas, assim, das dificuldades que vocês tiveram como grupo, tá, para chegar onde chegaram, você acha que as maiores dificuldades foram, de fato, financeiras? Faltou esse aporte financeiro? Ou você vê outras dificuldades, Ado?
Ô André, eu posso dizer que na minha carreira profissional eu tive muita sorte de tê-la construído em um momento em que o Brasil estava bem no financiamento da pesquisa, né? Se eu começasse a minha carreira científica em 2015, teriam se passado 6 anos e eu não estaria tão adequado, né? Então, assim, eu aproveitei dos financiamentos dos INCTs, das redes de pesquisa, mesmo ainda como jovem pesquisador, não estando na cabeça de nada, né, o dinheiro existia, né, as bolsas existiam, né? Então, foi um período de construção muito... Hoje, o nosso medo, né, é claro que eu mostro para vocês aqui a parte positiva, mas a verdade é que esse projeto do Nanoscópio ele está hoje no que é chamado de Vale da Morte, né? O Vale da Morte é exatamente assim, a empresa ela surge, ela vai ter energia o suficiente para cruzar o Vale da Morte? Isso depende de financiamento, e esse financiamento não é mais financiamento público, é financiamento de capital de risco, coisa que é muito difícil no Brasil. Felizmente, eles estão com um aporte pré-aprovado já de 1,5 milhão, tá, para abrir a empresa, e de capital de risco, né? Mas a dificuldade financeira para um jovem pesquisador, ela certamente, se não tem edital universal, se não tem... Vou dar um exemplo muito, muito peculiar, tá? A Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG, ela tem um edital, que é o edital recém-contratados, que ela dá para quem está nos seus 3 primeiros anos de universidade, eu não lembro o valor, mas algo em torno assim, de R$20 mil por ano e 2 bolsistas de iniciação científica. Comparativamente, isso é muito pouco, mas isso tira a pessoa do zero. Isso dá a ela experiência de gestão de projeto. Então, mesmo a gente fala, por exemplo, a própria FAPEMIG, que comparativamente, é uma FAP que tem pouco recurso, mas a FAPEMIG é o seed money do cientista. Ela que dá o primeiro projeto para o cara começar a sair o primeiro projeto universal, até ele começar a construir currículo para poder competir em outras esferas, né? Agora, quando tudo isso desaparece, aí fica muito difícil. Aí você tem que rezar para não perder o cara, né? Para o cara não parar de fazer pesquisa, porque não fazer pesquisa tem milhões de motivos para você não fazer. Exatamente. Ou a fuga do capital humano para o exterior, né? Exatamente. Não, ou mesmo que não seja para o exterior, para um lugar onde você tem o dinheiro, onde você tem recurso. Gente, agora é importante falar para a turma jovem que a falta de recurso, ela é cíclica. Sempre foi, né? Eu acho interessante quando você vê os gráficos de publicação, os gráficos de contratação de professores na universidade. Eles têm picos, têm altos e baixos. Você identifica cada um dos baixos com as crises econômicas brasileiras, né? Então assim, não é para perder, né? Para falar assim, o Brasil acabou. Não acabou não, amanhã vai estar bom. Você tocou num assunto interessante, né? A questão de estarmos passando por períodos cíclicos, né? Isso é normal, mas assim, eu entendo que para quem está chegando agora, para quem nunca viu um ciclo desse, né? Se desespera. É desestimulante. Né? Mas assim, eu tenho visto, por outro lado, movimentos também de pesquisadores buscando a bancada política, né? E a gente ter uma bancada da ciência no Brasil. E eu acho que isso é uma coisa que a gente não deveria deixar de falar nesse ensejo, por quê? Porque nós precisamos da recomposição das bolsas, né? Um bolsista no Brasil de doutorado recebendo R$ 1.500, que, vamos e convenhamos, é um salário mínimo, né? Salário mínimo. Não, o mestrado hoje está no nível do salário mínimo, ou até um pouquinho abaixo, né? Em alguns casos. E um doutorando na Alemanha hoje recebe 4 mil euros, né? Que é um salário digno dentro da Alemanha. Então, assim,
acho que a gente tem que também tratar isso aí, né? Que bolsa não é esmola, né? Bolsa é a subsistência daquela pessoa que nós estamos formando, né? E nós precisamos dela full time. Então, realmente, a gente está passando por alguns momentos que eu acho que são chaves na formação das próximas gerações de pesquisadores, né? Sim. Não, a gente não pode parar de cuidar disso em nenhum momento. Eu não digo que assim, não, pode esperar que passe, de jeito nenhum, espera não, esperneia. Porque se não espernear, não passa não. Exatamente. Ado, novamente, só tenho a agradecer. Petros, fica à vontade aí, tá? Não, eu não tenho mais perguntas, não. Na verdade, eu estou quase entrando em aula agora, né? Então, é só agradecer ao Ado. É um prazer, gente. Espero que numa próxima seja uma visita presencial. Com certeza será, tá? Pode contar com isso. Lhe traremos para Catalão. Não tenha dúvida. Tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos, então. Tenham todos uma boa noite.